Olá, meus amigos queridos da Casa do Caminho Simão Pedro. É com muita alegria que nós iniciamos mais um Evangelho em Casa, hoje com um tema maravilhoso, um tema necessário, que está lá no capítulo 25, Buscai e achareis, dos itens 1º ao 5º. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Essa mensagem eu espero assim de coração que toque o coração de vocês, que possa acender em todos nós uma nova perspectiva sobre o que é a relação com Deus, a fidelidade que nós temos que ter no nosso compromisso e comunhão com o Pai e também a nossa responsabilidade frente às nossas escolhas, frente ao nosso progresso, frente às nossas, realmente às nossas vontades com relação a tudo que nós queremos, né? Porque não é simplesmente pedir, é também fazer por onde, é também conquistar. Então, é com muita alegria, com muito afeto que a gente inicia mais um evangelho em casa. Já deixo aqui o meu abraço carinhoso a todos vocês, a todos os trabalhadores, a todos os frequentadores dessa casa querida, em especial a tia Graça Freire, que sempre com muita bondade me faz o convite, a Margarete também, minha amiga querida, que sempre me auxilia aqui nos bastidores e em todos os momentos da parte técnica também. Muito obrigada pela oportunidade, minhas amigas, e vamos ao nosso estudo, né? Vamos começar com uma prece, na verdade vamos começar com uma mensagem inicial, para que possamos também nos harmonizar, entender um pouco desse assunto que inicia agora, e em seguida fazemos a nossa prece inicial, e depois já vamos ao estudo do Evangelho. Então já faço a sugestão de deixar a sua água separadinha, para que possa ser magnetizada, e também se quiser acompanhar com o Evangelho, já para auxiliar ali no entendimento também, fazer as marcações, ou observar com mais cautela, com mais cuidado também, mais próximo, né? Então vamos lá para o nosso estudo. Deixa eu colocar aqui para vocês verem também. Então esse capítulo é o capítulo 25, tá lá nos itens 1 a 5, caso vocês queiram acompanhar aí em casa, né? Então a nossa mensagem inicial, ela é uma mensagem de Emmanuel, que está lá no livro Caminho Iluminado, foi psicografada pelo médium Chico Xavier. Então vamos lá ver a nossa mensagem, que diz assim: trabalho edificante. Trabalho edificante em andamento no plano físico, onde se reúnem milhões de criaturas diferentes entre si. Não se desenvolve sem críticas. Imperfeições todos temos e teremos, até que possamos alcançar o plano divino. Deixa que a censura te vigie e segue adiante. Apesar de nossos erros e acima de todas as nossas deficiências, a construção do bem não nos pertence. Essencialmente, pertence a Jesus, que zelará por ela, em nome de Deus. Se tiveres humildade na marcha em direção aos elevados objetivos que te propões a atingir, não te faltarão o apoio e a assistência constante na senda a percorrer, porque a humildade se transforma em amor e o amor te fará luz e bênção na jornada para Deus. Sem leis que presidam o relacionamento entre as criaturas, a ordem seria uma ilusão. Reflitamos nisso e saibamos cumprir as obrigações que nos cabem. A criatura se destaca pelo que saiba, mas vale pelo bem que se dedica a fazer. Honra os encargos que te honram e, sobretudo, agradece ao trabalho tudo aquilo que um dia possas ter ou ser de melhor, porquanto é no trabalho aos semelhantes que terás, em qualquer tempo, o teu mais seguro endereço para o socorro a Deus. Essa mensagem magnífica, muito bonita de Emmanuel, nos traz realmente a perspectiva, o pensamento de que é através do trabalho que nós conquistamos também o nosso progresso. Porque onde reside a lei de Deus, que é na nossa consciência, precisa também estar edificado no nosso íntimo o nosso próprio objetivo do aprimoramento interior.
Então é através do nosso esforço pessoal, da nossa vontade, do ardor do nosso coração, como nos convida a pensar Kardec, que nós podemos de fato conquistar esse bem, conquistar esse sentimento de bondade. E aí a gente faz um destaque em especial para essa parte em que ele fala que se nós tivermos humildade na marcha em direção aos nossos objetivos que nós nos propomos a atingir, não nos faltarão apoio e assistência, porque é a humildade que transforma em amor, e o amor se transforma em luz e bênção, que nos levam a Deus. Então, olha que mensagem maravilhosa, que já nos traz assim um consolo, já nos traz muitas informações e que com certeza já nos equilibra um pouco mais. Então, vamos à nossa prece inicial, vamos elevar o nosso pensamento a Deus nesse momento, imaginar a figura amiga de Jesus, que tanto nos ensinou, que tanto nos convida ao exercício pleno da caridade, ao exercício da humildade, da indulgência, do perdão. E assim, Senhor querido, agradecidos por essa oportunidade em que nos convida diariamente a elevarmos os nossos pensamentos, a termos coragem em nossas atitudes, a escolher o bem-fazer. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade da encarnação, pela oportunidade de mais uma vez nos depararmos com essa possibilidade, não somente de reparar os nossos erros, de refazer algumas escolhas e, quem sabe, mudarmos algumas atitudes frente ao convite da vida, mas de principalmente nos desenvolvermos enquanto humanos, enquanto corações sinceros na tentativa de acertar. Nos ampare, Senhor, em nossos percalços, em nossos tropeços. Não nos deixe com o sentimento de que estamos sós, porque sabemos no fundo do nosso coração que nunca estaremos sozinhos. Muito obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade, com a lucidez de nossos pensamentos, de reflexionarmos sobre os teus ensinamentos, ancorados com a mensagem divina da doutrina espírita, que traduz muitos dos teus ensinamentos ao que o nosso espírito necessita. Muito obrigada, Senhor Jesus. Fica conosco durante essa hora, nos amparando, nos acolhendo, encaminhando todos os corações de nossas famílias, dos arredores de nossas casas, dos nossos ambientes de trabalho, os nossos amigos, os nossos vizinhos, a nossa cidade, o nosso país. Ampara, Senhor. Durante este evangelho, faz curar as nossas mazelas, faz transformar os nossos corações. Muito obrigada e que assim seja. Bom, vamos lá, pessoal, para o nosso estudo, que realmente esse capítulo, né, na verdade, esse item especial, esse primeiro momento do capítulo, é muito bonito, é uma mensagem que leva realmente à reflexão de que depende principalmente de nós, né? Então, a reflexão principal que nós vamos chegar aqui hoje é que o nosso esforço pessoal é muito válido, muito necessário e que realmente pode nos fazer alcançar os nossos objetivos. Então, a mensagem, inclusive, dialoga com isso, né? Através do trabalho que nós conseguimos. Então, vamos lá, vamos fazer a leitura do primeiro item, conversar um pouquinho e depois a gente vai passando para esses próximos itens. Então, no primeiro item, que é uma mensagem que está lá no Evangelho de Mateus, Kardec destaca a mensagem da seguinte forma, em que Mateus nos conta, né, nos narra como Jesus traduziu esse ensinamento, em que diz assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á.
Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, o vosso Pai, que está no céu, dê bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Isso está lá em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 7 a 11. E nesse capítulo em especial, nessa parte aqui, Mateus nos convida realmente a refletir sobre esse ensino de buscai e achareis. Isso é um convite, né? É um convite do mais simples possível. Tem um ditado popular em português e em várias outras línguas, né? Mas principalmente quando a gente está procurando alguma coisa ou quando a gente realmente quer alguma coisa, a gente costuma falar, quem procura acha, né? Porque é realmente isso. O sentido desse buscar e achareis é, primeiro, colocar no propósito, no objetivo, a fé. Então, o que eu quero, eu posso. Né? Por isso que ele fala, pedi e se vos dará. Já nos foi dito também, Jesus já nos disse, pedi e obtereis, que é com a eficácia da prece, né? Através da prece como um instrumento de comunhão com Deus, como um instrumento de relação direta com o Pai, nós conseguimos também os nossos... Lógico que nós não conseguimos o que nós queremos, mas nós conseguimos o que nós precisamos, né? E aqui ele também faz, através dessa mensagem de Mateus, a mesma menção, né? Se nós quisermos, nós vamos conseguir. Se nós buscarmos, nós vamos achar. Se nós batermos a porta se abrirá. Né? E aqui ele coloca uma pergunta, uma reflexão muito interessante. Então, assim, quem de vocês vai dar uma pedra a um filho que pede pão? Né? Porque se está precisando de pão, você vai dar um alimento. Né? Por que você vai dar como é que você vai dar, se alguém te pede um peixe, você vai dar uma serpente? Ele coloca isso como uma metáfora para que levasse ao entendimento daqueles corações que, se nós, que somos imperfeitos, que somos pessoas encarnadas, né, com toda a nossa característica de imperfeição na condição moral de seres humanos, nós entendemos um pedido. Como é que Deus, na sua magnífica e plena bondade, justiça, caridade, não vai atender um pedido de seu filho? Né? E aí ele coloca, ora, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, é lógico que o Pai que está nos céus, Deus, também vai dar bens verdadeiros aos que lhes pedem. E aqui ele coloca uma informação importantíssima. Aos que lhes pedem. Então, ele coloca uma responsabilidade, ele coloca, na verdade, uma vontade, né? Porque se nós quisermos, nós vamos pedir. Isso é muito simples, parece muito lógico, mas às vezes a gente esquece disso. A gente esquece que pra gente achar alguma coisa, a gente tem que procurar. Né? A gente esquece que para que a porta se abra, a gente tem que bater, ou então a gente tem que realmente querer, né, fazer aquilo acontecer. Então, ele nos lembrando de fato que depende muitas vezes das nossas atitudes perante as situações. E aí, lógico, também é uma metáfora, uma forma de explicar, né? Porque também Jesus buscava traduzir através das metáforas. Mas vamos seguindo, vamos ver os próximos itens para ver o que ele nos traz de ensinamento. E aqui Kardec comenta, né, traz os comentários em que ele coloca o seguinte. Só um minutinho que deu um erro aqui, a gente já conserta, não tem problema, essas coisas acontecem. Deixa eu só arrumar aqui pra gente ver com calma. Pronto, está arrumado. Deixa eu só colocar aqui para vermos juntos o próximo item. Pronto, resolvido, sem problemas, agora sim. Então, Kardec nos traz o seguinte. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este se põe em ação das forças da inteligência.
Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Olha que interessante, né? Aqui, nesse momento, Kardec já está nos trazendo informações muito importantes acerca do que é o sentido desse buscar e achareis, né? Desse convite que Mateus coloca, que as palavras de Jesus ressoam, né? Então, do ponto de vista terreno, né, quando a gente fala da encarnação, a analogia que a gente tem desse buscar e achareis é exatamente isso. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Então, se você quer realmente, para que você seja ajudado, você precisa também se ajudar. Né? Você precisa também fazer por onde, digamos assim. E aí ele coloca uma informação essencial para que nós possamos entender o sentido de buscar e achareis, o sentido de ajuda-te que o céu te ajudará, que é o princípio da lei do trabalho, que, por consequência, vem a lei do progresso. Então, o trabalho, ele é a aplicação da nossa inteligência, dos nossos recursos íntimos e das nossas faculdades mentais que nós já carregamos aí de várias outras existências. É através do trabalho que não somente edifica o homem, dignifica e nos coloca ali com o senso de utilidade, mas é através do trabalho que a gente bem utiliza os nossos recursos de moralidade, de inteligência, de desenvolvimento pessoal. Podemos ver, por exemplo, quando alguém tem um desejo dos sonhos, o trabalho dos sonhos. Geralmente está associado àquilo que a pessoa se vê no mundo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito pessoal. Eu sou psicóloga, né? Mas mais do que psicóloga, eu sou professora. Porque meu desejo realmente é através da educação, através da minha posição social enquanto professora, poder transformar, nem que seja a minha bolha, mas ali já poder fazer uma mudança. Então isso diz muito sobre quem eu sou, né? Muitas vezes o que eu faço se mistura e se identifica com o que eu sou. Então eu falo, eu sou Tamara, sou professora. Então, esse sentimento de essência, né, de estar no mundo, mas também de ser no mundo, tem a ver com o que eu faço. Então, é por isso que o trabalho, ele tem realmente uma importância muito grande para nós, espíritos encarnados. E aí, olha o que Kardec coloca a gente para refletir. Na infância da humanidade, ou seja, naquele período primitivo do nosso desenvolvimento humano, o homem só aplicava a inteligência a buscar o alimento, aquela necessidade básica, inicial ali, primitiva de se alimentar, de sobreviver. E agora, já mais do que outorgou ao animal, Deus nos concede o desejo de melhor. Então, nós temos dentro do nosso íntimo a necessidade do progresso, a necessidade de sairmos dessa necessidade básica de apenas sobreviver. Nós temos o desejo de viver, de nos transformarmos através da vida. E aí o Kardec fala sobre isso, né? É esse desejo que impele a pesquisa dos meios de melhorar a sua posição. E aí nos leva a descobertas, às invenções, ao avanço tecnológico. Tudo isso é o uso da tecnologia, o uso das faculdades mentais para o progresso. Porque o progresso é inexorável, ou seja, ele vai acontecer, ele é definitivo, em algum momento ele vai acontecer. Todos nós vamos progredir, né? E aqui ele fala,
pelas pesquisas, a inteligência se engrandece e o moral se depura. Então, muitos de nós, apesar de sermos muito intelectualizados, ainda temos uma moral a ser também desenvolvida. Enquanto, por outro lado, muitas vezes nós temos uma inteligência não tão avançada ainda, mas a moral, a caridade, por exemplo, as questões do espírito já estão ali desenvolvidas. Então, a encarnação ajuda realmente nesse processo de desenvolvimento íntimo, né? E é por isso que, quando ele fala das necessidades do corpo, sucedem as dos espíritos. Porque depois de alimentar aquela infância da humanidade, né? Aquele povo primitivo, agora alimenta de conhecimento, de inteligência, de desenvolvimento, né? Então vamos seguindo para o item, para que a gente consiga entender mais. Em que ele fala assim: mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez mais alguma coisa, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e dessa civilização à civilização moral. Aí ele faz uma referência ao capítulo 4, no item 17, e o capítulo 4... ele versa essa parte do evangelho, ela fala sobre que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, fala sobre reencarnação. E o item 17 em específico fala sobre esse processo da reencarnação. E ele fala nesse tópico que a reencarnação, né, toda essa autoridade do ponto de vista religioso, se adiciona no ponto de vista também filosófico das provas que resultam às observações dos fatos. Por quê? Quando ele fala assim, quando se trata de remontar, né, os efeitos, as causas, a reencarnação vai surgir como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade. Numa palavra, como uma lei da natureza. Então, por isso que, quando ele pergunta como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência ou sem a reexistência da alma, é porque não faria sentido, não faria sentido tudo que nós temos, por exemplo, de avanço tecnológico. Imagina se nós não fôssemos capazes de inventar a internet. Como é que nós estaríamos tendo essa aula nesse momento? Imagina se nós não fôssemos capazes de utilizar os nossos conhecimentos não só dessa vida, porque nós temos uma bagagem espiritual. Então, por isso que alguns assuntos são muito mais fáceis de nós compreendermos, porque nós já sabemos, o nosso espírito já conhece. Então, é muito simples, né? A lei da natureza é um ciclo. Nós nascemos, vivemos, desencarnamos e voltamos à nossa vida espiritual e depois nós retornamos à vida material para nascer, viver e sempre se desenvolver, né? Então, por isso que nesse entendimento, né, se a gente entender que sem esse princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a gente teria várias contradições, por exemplo, até mesmo para explicar a evolução humana. Como é que a gente explicaria que algumas pessoas, por exemplo, nascem com habilidades matemáticas, com habilidades, com talentos de pintura, se a gente não entendesse da encarnação, da reencarnação? Porque certamente essas habilidades já são adquiridas ao longo de outras existências. E aqui ela só reativa, ela só renasce, porque ela vem já de um desenvolvimento prolongado. Então é por isso que a gente precisa entender que a reencarnação, sendo um dos principais conceitos da doutrina espírita, é de fato o que nos ampara, o que nos explica a nossa vida, né? Então sigamos para o item 3, em que Kardec vai nos trazer outra explicação magnífica, em que ele fala assim:
Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros teriam se atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, o seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade. E lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Então aqui, nessa parte em específico, que eu confesso para vocês que é a minha favorita, o meu item favorito desse tópico, o Kardec está nos trazendo que a relação com Deus é uma relação de troca, né? Pedi e obtereis, buscai e achareis, né? Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudarás. Então, qual é a forma dessa troca? Qual é o meio, qual é o recurso que eu posso utilizar para conseguir, para conquistar o que eu preciso, o que eu quero, o que eu posso? Através do trabalho. Então, por isso que o trabalho é uma necessidade. E aí, a gente vê aqui uma informação muito importante. Se Deus não tivesse colocado a condição do trabalho às nossas mãos, ao nosso alcance, se Ele não tivesse colocado a inteligência também, o uso dessa inteligência ao nosso alcance, nós não teríamos conseguido desenvolver. Então a gente entende também o trabalho como uma misericórdia, como uma dádiva divina, como um presente, como uma forma de alcançarmos o que nós precisamos. E aí por isso que ele fala, procura e acharás, trabalha e produzirás, né? Se nós quisermos nos desenvolver, estarmos em um lugar mais elevado espiritualmente, nós precisamos caminhar. Nós precisamos ter coragem e fazer por onde. Então, por isso que nós somos filhos das nossas obras, porque nós escolhemos e com as nossas escolhas nós colhemos, né? O que nós plantamos, nós colhemos. E é por isso que é o mérito das nossas escolhas que vai nos recompensar de acordo com o que nós fazemos. E aí a gente pensa na relação com Deus, né? No capítulo 6 do livro do Boa Nova, que é um dos meus livros favoritos da doutrina espírita, que foi ditado pelo espírito de Humberto de Campos, o capítulo 6 fala sobre a fidelidade a Deus. E é muito interessante esse capítulo, porque o querido amigo Humberto de Campos, ele nos traz a reflexão de que em circunstâncias normais, em momentos normais da nossa vida, não costuma haver uma contraposição, né? um contradito entre o amor de Deus, né? O amor a Deus e o amor ao próximo, porque inclusive nós temos isso no nosso mandamento maior, né? A caridade, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas quando surgem dificuldades, quando surge aquela tempestade, o que nós devemos ser nesse momento é sermos fiéis a Deus. Porque a fidelidade aqui, ela deve ser entendida no sentido da firmeza, da dedicação, de entendermos e de aceitarmos os desígnios de Deus. E não somente de passivamente aceitarmos todas as circunstâncias da nossa vida. Pelo contrário, ativamente compreendermos e com essa compreensão entendermos também as suas leis. E aí é que a gente tem a essência da fidelidade a Deus. É conseguirmos estar constante, mesmo nos momentos difíceis. É conseguirmos manter essa relação de confiança e de resignação ativa, né, de aceitação compreendida nos desígnios do mestre, né, nos desígnios do Pai. Porque é através disso, através dessa confiança que é depositada muitas vezes cegamente, porque nós não sabemos do nosso futuro, mas Deus nos ampara a todo momento. Então, esse é um dos itens assim mais interessantes desse capítulo, que eu diria assim. Mas vamos lá para o próximo, né, para ver também as outras explicações de Kardec, em que ele nos diz assim: em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a serem utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Se assim o fosse,
O mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante poderia tornar-se sábio, à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei de trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras, olha, afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Olha que interessante, ele ainda faz uma referência no finalzinho desse item, a segunda parte do livro dos Médiuns, no capítulo 26, no item 291, que fala exatamente sobre os interesses morais e materiais. E os bons espíritos, eles nunca se recusam ao auxílio que daqueles corações que pedem por confiança, principalmente no que diz respeito à sua caminhada evolutiva. Lógico que os espíritos sabem fazer o discernimento de quem está nessas condições e que quer também se aproveitar desse momento, por exemplo, fazendo de vítima ou até mesmo ludibriando outros corações que possam ali estar de alguma forma sendo enganados por eles. Mas a espiritualidade amiga, sempre inspirada por Deus, não falha. Né? A providência divina não falha. Então, olha só o que Kardec está nos dizendo. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei de trabalho. A gente não pode fugir do nosso compromisso. O dever vai estar ali, a gente vai ter que fazer. Ele vem, no caso, os espíritos vêm nos mostrar a meta que nós precisamos atingir e o caminho que ela pode nos conduzir. E aí eles falam: anda e você vai chegar. Ajuda-te que o céu vai te ajudar. Pedi e obtereis. Então ele não vai nos dar o peixe, como a gente costuma dizer. Ele vai realmente nos ensinar a pescar. Porque seria muito fácil se ele chegasse aqui e falasse: mas esse aqui é um computador novo, aqui o que é a internet, é isso aqui, e ninguém precisasse fazer um trabalho de desenvolver, por exemplo, um computador, de desenvolver uma tecnologia nova. Né? Então, realmente, o que nós precisamos é coragem. Porque se nós quisermos, nós vamos ter. E através da coragem a gente consegue agir. Né? E aqui no último item, por fim, mas não menos importante, Kardec nos traz essa explicação final, digamos assim, que ele fala assim: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as terei. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. Como um anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonado às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei à porta e ela vos se abrirá. Muito bonita essa mensagem, esse final em que Kardec nos traz esse entendimento do que é realmente pedir que o céu nos ajudará, né? A nossa confiança, a nossa fé, o nosso fervor depende muito mais de nós mesmos do que necessariamente da espiritualidade, do que necessariamente de Deus, porque Deus sempre vai querer o nosso melhor e Deus sempre vai nos amparar. No entanto, muitas vezes as nossas escolhas vão contrárias a isso. Muitas vezes nós escolhemos nos reprimirmos com o orgulho, ficamos ali naquele remorso, naquele rancor, remoendo sentimentos que não nos valem mais, remoendo sentimentos desagradáveis ao nosso espírito e não
avançamos, ficamos ali estagnados por um desvio mesmo do nosso próprio coração, de não entendermos que tudo é aprendizado e que através das nossas dificuldades nós despertamos em nós o verdadeiro sentido e as verdadeiras potências que o nosso espírito sempre tem. Então, nesse sentido, é por isso que é muito simples, parece, né? Muito simples, mas é muito difícil. Né? Porque nós precisamos querer, nós precisamos ter essa fé, essa confiança, esse fervor, né? Essa vontade viva, acendida em nossos corações. Então, pedir a luz que vos clareie os caminhos e ela vos será dada, não é tão simples assim, mas precisa sim de muita coragem. E é isso, minhas amigas, meus amigos, com muita alegria que nós tivemos esse momento de reflexionarmos sobre essa mensagem magnífica de Jesus. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E espero que tenha sido muito bom para vocês, assim como foi para mim também, estudar esse evangelho, fazer esse evangelho em casa. O quanto é importante a prática do evangelho no lar, que realmente nos conecta com Deus, faz com que os trabalhadores da nossa casa querida, Casa do Caminho, acheguem ao nosso canto de conforto, de descanso e façam todas as mudanças necessárias. É esse momento que nós fazemos essa ponte com a espiritualidade, com a Casa do Caminho, com as nossas casas. E é isso, vamos agradecer e estejamos sempre prontos para as nossas novas oportunidades e para todos os desafios que a vida nos propõe. Né? Vamos lá fechar os olhos, imaginar novamente a figura amiga de Jesus, dessa vez à espera de um abraço sincero, acolhedor, que promove a cura de sentimentos ruins, que promove a transformação de pensamentos que não nos pertencem. E assim, Senhor Jesus, amparados nesse abraço, nesse conforto que promove aos nossos corações, nós te agradecemos. Te agradecemos por mais uma oportunidade de refletirmos sobre os teus ensinamentos, dessa vez com uma lupa que amplia as nossas perspectivas, que faz olhar os nossos sentimentos com a continuidade das nossas existências, com a possibilidade de novos acertos, de novas escolhas. Te agradecemos, Senhor, pelo entendimento da doutrina espírita, que como uma lâmpada frente à escuridão dos nossos pensamentos, vem clarear novas ideias, faz surgir nos nossos corações e florescer novos campos, novas flores, novas possibilidades. Fica conosco, Senhor, durante essa semana, nos trazendo somente o necessário ao nosso aprendizado. Faça de nossos lares a morada do teu coração, para que possas estar sempre assentado ao nosso lado quando precisamos, nos amparar em nosso sofrimento e nos acolher nos momentos de tempestade, para que nunca estejamos sós. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Um beijo, minhas amigas, meus amigos. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.